Oi, pessoal. Esse é o primeiro episódio da série sobre a reforma tributária, do BTcast. A ideia aqui é simplesmente descomplicar todo esse emaranhado de normas e informações que a gente vem recebendo todos os dias sobre as questões tributárias que vão alterar no nosso país. E para isso, eu estou aqui com dois craques. Francisco Bispo, maratonista, contador e economista. Muito bom, prazer em estar aqui. Eduardo, muito agradecido pelo convite. Vai ser um bate-papo gostoso. Eu que agradeço, Bispo. Obrigado aí por topar essa empreitada aí conosco. Será um prazer. E também com a gente, Marina Venegas, advogada, tributarista, responsável pela área de planejamento tributário aqui do escritório. Obrigado, Marina. Eu que agradeço o convite, Eduardo, Bispo, prazer estar aqui com você. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo tranquilo, tentar descomplicar um pouquinho a reforma tributária, falar com vocês como grandes amigos. E sem juridiquês, né? E sem juridiquês. Para nos ajudar nisso, hein, Bispo? A hora que a gente estiver indo pro juridiquês, você puxa e fala, gente, mas na prática... Na prática, a dor é diferente. É isso aí. Bom, vamos lá, começando aqui com a primeira grande questão. Por que o sistema vai mudar? Por que ele precisa mudar? Ele precisa mudar porque hoje o sistema tributário brasileiro virou um emaranhado de diversas regras nos 3 níveis da federação. A gente tem mais de 5 mil municípios com regras específicas para fins de ISS, 27 estados com regras específicas também para fins de ICMS. No âmbito federal, nós temos regras do PIS, da COFINS, do IPI. Isso gera burocracia, isso gera judicialização, gera também um contencioso que você está bem acostumado. Então, a necessidade da reforma é justamente essa. É simplificar. Simplificar. E aí, pegando o gancho da Marina, só para trazendo aqui para o nosso dia a dia, a reforma deve mexer no sistema como um todo. Desde a emissão simples de uma nota fiscal, que hoje é feita em 5 mil municípios, 27 estados, dependendo do bem e do serviço, né? Isso deve mudar, né, a emissão de nota fiscal e também dar um pouco mais de transparência, um pouco mais não, vai dar transparência para o nosso consumidor final, né? O cidadão brasileiro vai poder ver exatamente qual é a carga tributária que ele está pagando por aquele bem ou aquele serviço. Esse é um ponto importante, né? Eu brinco que ainda estou aprendendo tributário, 20 anos tentando aprender. Eu não faço ideia de quanto eu pago de tributo em cada coisa que eu compro. Sou consumidor, tributarista e não consigo saber quanto que eu pago de tributo em cada item que eu compro. A reforma vai mexer nisso. Vai mexer nisso. A gente espera que realmente traga essa transparência para o cidadão brasileiro, né? E ele possa cobrar, né, isso em serviços públicos. E o que muda com a reforma, Bispo? Bom, a principal mudança, né, é o imposto sobre valor agregado. 2 novos tributos entrarão, né, em vigência a partir de 2026 até 2033, né, que é o imposto sobre contribuição de bens e serviços, que substitui PIS e COFINS, e o imposto sobre bens e serviços, que substitui impostos estaduais e municipais, né? Que é o imposto sobre valor agregado, que mais de 170 países hoje já utilizam, né? E o Brasil, então, traz essa mudança importante para o nosso sistema tributário. Isso que você fala é muito importante, né? Mais de 170 países já utilizam. Então, não é uma novidade, não é uma tentativa, é algo que já deu certo em muito lugar e que, finalmente, o Brasil está adotando. Então, aquela dificuldade nossa de explicar para o investidor estrangeiro como que funciona o nosso ambiente tributário tende a melhorar muito. Tende a melhorar bastante, sem dúvida. A vida do empresário como um todo a tendência é melhorar. Um dos grandes diferenciais da reforma tributária é a não cumulatividade plena. A famosa transparência. Exatamente. Tudo que o contribuinte paga na cadeia, em tese, a gente vai ter aí de créditos apropriáveis. Isso elimina o efeito cascata presente hoje no ICMS, reduz discussões tributárias sobre o que pode ou não creditar, como acontece muito com o PIS/COFINS sobre insumos. Então, a tendência é muito boa. E trazendo um pouco para o dia a dia, para a prática, a não cumulatividade, né? Ou seja, a cumulatividade desse novo regime tributário implica em dizer o seguinte, que na cadeia produtiva, né, um serviço tomado gera crédito para um empresário e assim sucessivamente. Então,
essa forma de tributação que em torno deve dar 8,8% na cadeia produtiva como um todo, deverá trazer benefícios para o consumidor final, né? De preços e também para o empresário na forma de planejamento, de ajuste dos seus sistemas e das suas apurações de tributos a ser recolhido. A tendência é que o empresário possa planejar o seu negócio ao invés de antes ter que planejar a parte fiscal. Porque hoje o que a gente vê no Brasil é basicamente todas as empresas, primeiro olhando o aspecto fiscal, para depois fazer com que o seu negócio se adapte à questão fiscal. Então, acho que essa é uma mudança bastante importante. E uma das perguntas, Marina, aí já trazendo aqui para a Marina, que eu mais escuto dos clientes enfim, de todo mundo que a gente se relaciona aqui no escritório vai aumentar a carga tributária ou não? Depende. Aquela resposta que todo jurista gosta. Depende. A reforma tributária ela é desenhada para manter a carga tributária. Então, como um todo, a expectativa é que a gente não tenha um aumento, mas a depender do setor, um aumento pode ser visto. Acho que o governo, quando trouxe a reforma tributária, ele sempre falou em neutralidade, que não vai mudar, etc. e tal. É importante a gente deixar isso claro, não vai mudar a arrecadação. É óbvio que vai haver um reequilíbrio entre os setores. Então, eventualmente, alguns setores vão passar a pagar mais e outros vão se manter igual, de forma que a carga tributária como um todo não se altere. Isso mesmo, Eduardo, bem colocado. É por isso que nós aqui estamos fazendo esse episódio para demonstrar e para instigar o empresário de que para que ele não deixe exatamente para 2026, 2027, ou seja, quando a reforma já estiver no seu cotidiano, para ele fazer o seu planejamento já com antecedência, né? E principalmente alguns setores realmente da economia tendem a manter a carga tributária, mas outros terão aumento de carga tributária. Você falou, do ponto de vista da arrecadação, deve se manter, mas haverá uma distribuição de carga tributária entre os setores da economia. E aí é a importância do empresário já começar nesse momento a se movimentar e trazer estudos, né, e ver o impacto que ele terá no seu negócio. O momento de criticar a reforma tributária já acabou. Já é uma lei, já está aprovada e ela vai acontecer. Então agora é a hora de se planejar para que a gente consiga implementá-la da forma menos traumática possível. Quando que começa a valer, Marina? A reforma ela começa com o teste em 2026. A gente em 2026 já entra com uma alíquota teste, mas de fato, a partir de 2027 a gente já começa a sentir com a extinção do PIS e da COFINS e depois com a entrada gradual da IBS e extinção do ISS e do ICMS. Então, em 2026 começam as obrigações acessórias, 27 acaba o PIS e a COFINS, não existe mais PIS e COFINS. Exatamente. E passa a valer a CBS. E depois de 2028 até 2032, vou extinguindo paulatinamente o ICMS e o ISS pela IBS. Então, isso significa dizer que a gente vai viver por 7 anos com 2 apurações e tributos de um sistema anterior e de um sistema novo coexistindo. Isso bem colocado também. E mais uma vez, olhando do ponto de vista da prática, de como é que as empresas, os escritórios de contabilidade, os contadores vão poder orientar, ou mesmo os advogados, o que nós temos de importante nessa transição, né? Nós precisamos entender direitinho os conceitos que serão colocados a partir de 2026, sistemas, porque nós vamos coexistir com duas sistemas para emitir nota fiscal municipal e talvez uma nota fiscal unificada de todos os tributos, né? Então, pessoas, então todo um novo impacto deve ser analisado, né? Não só do ponto de vista da carga tributária, mas também do ponto de vista de mudanças operacionais dentro da empresa. Eu costumo falar que a gente vai antes complicar muito para depois descomplicar. E é normal, a gente está fazendo uma reforma, é como se a gente estivesse reformando a casa morando dentro. Eu já fiz isso e dá muito trabalho. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Muito obrigado, Bispo e Marina. No nosso próximo bate-papo, a gente vai trazer de uma forma um pouco mais aprofundada o efeito prático para aquelas empresas que estão no lucro presumido.